Bom dia, meu nome é Joaquim Procópio. Nós vamos iniciar a nossa aula de número 10 e vamos continuar descrevendo o modelo hidráulico como modelo para explicar os potenciais bioelétricos. Então nós terminamos a parte 9 descrevendo o que acontecia no potencial de repouso e nós vamos repetir aqui rapidamente. Então vocês podem ver que esse desenho representa o modelo hidráulico da célula em repouso, onde nós temos aqui um reservatório EM, que é um reservatório de estabilização do potencial de membrana. O que significa estabilização? Significa que esse reservatório se encarrega de manter o potencial de membrana no valor EM. Isso não quer dizer que o potencial de membrana não possa mudar, não possa ser diferente do potencial EM. O que esse reservatório faz é retornar o potencial ao valor EM toda vez que a perturbação desaparece. Então, se nós perturbarmos esse potencial injetando água, nós vamos ver no desenho seguinte, esse potencial ele pode se alterar para cima ou para baixo. Mas uma vez desaparecida a perturbação, este reservatório retorna o valor de VM a um valor igual a EM. Então nós temos que, na célula em repouso elétrico, o potencial de membrana é igual ao potencial EM, que é o potencial de equilíbrio, que no nosso exemplo é 78,72 mV com sinal negativo. E nesse sistema, esse tubo representa um tubo de ligação, de conexão entre o potencial de membrana e o potencial EM. O que significa isso? Que ele representa a soma das condutâncias dos canais de sódio e dos canais de potássio. Então, através desse tubo de conexão, que nós vamos poder entender a velocidade ou eficiência com que o potencial de membrana retorna ao potencial EM uma vez que ele é perturbado, ou uma vez que desaparece a perturbação inicial. E agora sim, nós vamos descrever o que acontece durante uma perturbação. Então vejam, no momento em que essa perturbação, na forma de um fluxo de água, por exemplo, uma torneira é aberta sobre esse reservatório, aqui vocês estão vendo o fluxo de água. No momento que esse fluxo de água começa a encher o reservatório, começa a penetrar no reservatório VM, o nível que estava inicialmente aqui, inicialmente igual ao nível EM, esse nível aumenta, indicado por essa seta preta. Quanto que ele aumenta e o que acontece entre o instante em que aberta a torneira até o instante em que o nível para de aumentar. Então vamos tentar entender que no momento em que essa torneira é aberta, o nível ainda estava no seu valor inicial. No momento em que a torneira começa a injetar água, o nível começa a aumentar e, portanto, ele sofre uma variação temporal. Ele vai aumentando, esse nível vai aumentando à medida que passa o tempo. Mas à medida que o nível vai aumentando, à medida que esse nível fica maior do que esse nível, nós vamos observar que ocorre um fluxo. Isso é mais ou menos evidente, porque se existir uma diferença de nível, vai existir um fluxo desse reservatório para esse reservatório. E esse fluxo ocorre através da condutância GM. Então vejam bem, então inicialmente o nível começa a subir, ele está pequeno ainda, o desnível ainda é pequeno, o fluxo é pequeno. À medida que o nível vai subindo, a diferença de nível aumenta e o fluxo vai aumentando. Até que nós vamos chegar no momento em que este fluxo de vazamento, nós vamos chamar então de fluxo de vazamento, do reservatório VM para o reservatório EM, até o momento em que esse fluxo se torna tão grande que ele se iguala ao fluxo da torneira. Nesse momento, nós vamos observar que o nível para de subir, ou seja, o nível atinge o seu ponto máximo de
estabilização, ou vamos dizer, não é claramente uma estabilização, o nível atinge o seu ponto máximo de altura. A gente diz que a despolarização atinge o seu valor máximo. Portanto, nesse ponto, enquanto essa torneira estiver injetando água, o nível vai permanecer constante. Alguns alunos perguntam, mas então esse reservatório não vai se encher? Não, o reservatório não vai se encher porque ele tem um sistema de feedback, um sistema de estabilização, que agora não vem ao caso, nós já perdemos muito tempo explicando como ocorre essa estabilização, e agora nós vamos ter que acreditar que esse nível permanece constante, apesar do reservatório VM estar jogando um fluxo constante neste reservatório EM. Então vejam, enquanto a torneira permanecer aberta, nós vamos ter uma situação estacionária em que o nível de água permanece constante e nós vamos ter um fluxo do reservatório VM para o reservatório EM igual ao fluxo injetado pela torneira. Isso tudo são observações qualitativas e agora nós vamos ver que é possível fazer cálculos e é possível então calcularmos o valor da despolarização com base no valor do fluxo da torneira. Então, lembrando, este fluxo da torneira é a corrente injetada na célula no modelo biológico. Então, esta corrente injetada equivale ao fluxo da torneira. No modelo elétrico, o fluxo da torneira equivale a esta corrente injetada pela pipeta. No modelo hidráulico, então nós temos que o fluxo da torneira é o próprio fluxo da torneira, e nós vamos agora usar como exemplo numérico um valor de 200 unidades de corrente, que foi o valor que nós usamos na descrição da resposta da célula usando o modelo elétrico. Nós aplicamos através da fonte de corrente uma corrente de 200 unidades arbitrárias de corrente. E então, o que acontece no momento em que essa corrente de 200 unidades é aplicada? Então, nós podemos olhar aqui, nesta equação, primeiro, só um lembrete, que a condutância hidráulica desse tubo, que equivale à condutância elétrica da membrana, ela é a soma das duas condutâncias, uma condutância a sódio e uma condutância a potássio. Agora nós não vamos mais usar esses termos, condutância a sódio e condutância a potássio, porque esses termos já estão englobados em GM. Portanto, por enquanto nós não vamos usar isso. O fluxo da torneira, no momento em que é atingido o estado estacionário, este fluxo da torneira é igual ao fluxo do reservatório VM para o reservatório EM. Então, qual é o fluxo de VM para EM? Em qualquer condição, não só quando atingir estabilização. Em qualquer caso, esse fluxo é dado pela diferença de nível VM menos EM, uma diferença de nível, multiplicada por uma condutância hidráulica, ou dividida por uma condutância hidráulica. Então nós temos aqui, este é o fluxo, mas na situação onde o fluxo é estacionário, este fluxo é igual ao fluxo da torneira. Então nem sempre isso é verdade. Isto, o lado esquerdo, é sempre verdade. O fluxo é igual a essa expressão do lado esquerdo. No steady state, o estado estacionário, quando o nível não muda mais no tempo, essa expressão é igual ao fluxo da torneira. Sim, porque o fluxo de água entrando, caindo nesse reservatório, é igual ao fluxo saindo do reservatório. Portanto, o nível não pode mais aumentar e nem pode diminuir. Os dois fluxos são iguais. Então, agora, partindo para os nossos cálculos, nós temos então que o fluxo da torneira
é 200 unidades de corrente, e esse fluxo de 200 unidades de corrente nós vamos então usar essa expressão. Vamos ver se cabe tudo aqui. Então, Vm menos Em, nós temos aqui Vm menos Em, vezes a condutância do tubo, ou vezes a condutância da membrana englobando todos os canais. Essa condutância é 21, porque é a condutância do potássio mais a condutância dos canais de sódio. E nós temos aqui então que isto tem que ser igual ao fluxo injetado pela torneira. Bom, mas Em nós já sabemos que tem esse valor de 78,72 mV. Então aqui simplesmente nós vamos substituir o Em no seu valor, e nós vamos então ter que Vm é igual, vamos passar o 21 para o lado direito, ele vai ficar no denominador. Então nós finalmente chegamos aqui, onde nós temos que Vm, eu não vou ficar descrevendo essa conta, vocês podem depois com calma observar. Então nós vamos ter que o Vm é igual a menos 69,20 mV. O que significa isso? Significa que ele estava em 78 mV negativo e ele agora vai ficar menos negativo. Portanto, ele vai ficar menos 69,2 mV. Isso corresponde a uma despolarização de 9,52 mV. O que vem a ser essa despolarização? A despolarização é a diferença entre este nível e este nível. É o valor no qual o potencial de membrana variou até atingir o seu novo estado estacionário. Agora vejam que coisa interessante. Enquanto esta torneira permanecer injetando água, como eu já falei para vocês, o nível permanece constante. E o que acontece se nós agora fecharmos a torneira? O nível vai retornar ao valor Em. Mas agora começa a aparecer uma coisa interessante. O nível retorna ao valor Em instantaneamente? Não. O nível vai diminuir de acordo com um fluxo que ocorre desse reservatório para esse. Acontece que quanto maior o nível, maior o fluxo. Quanto menor o nível, o desnível entre esse e esse, menor vai ser o fluxo. Então, a queda de nível, quando a torneira é desligada, ela não é linear com o tempo. Ela depende de outros processos que nós vamos descrever numa outra aula. Então, a gente percebe que, nesse caso, nós temos um comportamento da célula, comportamento elétrico da célula, que depende de um fator que nós ainda não descrevemos. Ou seja, agora nós, daqui para frente, nas próximas aulas, nós vamos começar a nos preocupar com as variações temporais, o modo pelo qual o potencial Vm varia no tempo quando ele é perturbado por uma corrente constante. Então, o caso contrário é verdadeiro. Quando nós tínhamos o potencial de membrana igual ao potencial de equilíbrio, ou seja, estava nessa linha tracejada, ao ligar a torneira, o nível não sobe instantaneamente. Ele vai subindo, primeiro rapidamente, depois cada vez mais lentamente, até que ele para de subir. Ele para de subir quando o fluxo da torneira se igualar ao fluxo de vazamento. Esses conceitos dependem de um conceito novo, de um parâmetro novo, que é a capacitância elétrica da membrana, ou seja, é a capacidade que a membrana tem de armazenar cargas elétricas. Isso já tinha ficado evidente nesse primeiro desenho, quando nós mostramos que ao injetar uma corrente na membrana, uma parte das cargas permanecia no citoplasma, uma parte das cargas injetadas pela corrente. Essas cargas que permanecem no citoplasma, elas constituem cargas que vão preencher a capacitância da membrana, uma capacitância elétrica que é um parâmetro que eu vou definir daqui a pouco. Nós vamos ter que terminar, então muito obrigado.